paz do Senhor, amados irmãos. Ora, mais uma vez eu vim aqui para fazer este vídeo para poder esclarecer algumas coisas. Há coisas que eu falei no vídeo sobre o pastor Silas Malafaia. Eu falei coisas, ou seja, falei de uma forma para que eu não pudesse dar a entender às pessoas, porque irmãos sabem que eu não gosto de me intitular, não gosto que me chamem em títulos. E então eu estive a falar de uma forma, se vocês notarem no vídeo, eu estava à procura até de palavras, não é? Para poder especificar, para poder falar, simplesmente para que eu não pudesse dar a entender às pessoas, para que depois viessem me chamar de profeta, essas coisas. Então não queria isso, e também não quero, ok? Então eu estive a falar daquela forma. E então, em vez de eu falar conforme mesmo Deus, por exemplo, tinha falado comigo, dizer retornai, não é, para mim, e eu não falei assim, ok? Então eu usei a forma como volta para Deus, volta para Ele, entendeu? Porque já está a surgir aí algumas críticas, etc. Alguns a tentarem associar-me se sou profeta e se não sou profeta, e não sei quanto é. Vamos esquecer essas coisas. Vamos esquecer essas coisas, essas brincadeiras. Olha, é assim, se as pessoas gostam que lhes chamem de profetas, que lhes chamem em títulos, chamem essas pessoas, ok? A mim, eu não estou preocupado com isso. Então também não quero que preocupe-se comigo se sou profeta ou se não sou. Não quero isso. Por favor. Desde o princípio, quando eu me converti, eu já tinha descoberto que não é assim que o Senhor deixou as coisas. Não é assim que Jesus deixou. Naquele tempo, eles chamavam-se irmãos entre eles. Era irmão Pedro, irmão Paulo, etc. Irmão fulano, irmão... Era assim, não era títulos. Coisa de títulos somos nós, ok? As gerações futuras é que inventaram essas coisas de quererem chamar por causa do ego. O ego do ser humano é que faz isso. Queremos posições, queremos... Estão a entender? Por exemplo, a questão de as pessoas se sentarem à frente, como se fossem juízes. Estão a entender? Isso são coisas que nós inventamos. Não, isto não era assim. Porque tem que se vestir de gravata, sem gravata, não te deixam pregar, etc. Eu já passei por isso. Entendeu? Não é porque eu não sei pregar, não. Eu prego. Eu sei pregar, claro. Mas a religiosidade. As pessoas põem obstáculos, opõem tantas coisas. Porque se ele não te meter a mão, não passa ali. Se ele, pronto, não for o teu pai, não passa disso. Religiosidade. Então, em vez de simplesmente de respeitarem aquilo que Deus colocou em ti e deixarem trabalhar, olha, irmão, pronto, tem dom disto, pronto, já tens a palavra, o Senhor te chamou para isso, prega. Não acontece isso. Então as pessoas inventam coisas, por quê? Porque você tem que, sei lá, você tem que lhe respeitar como pai, tem que ser o teu pai, não sei quanto, tem que pôr aí uma gravata, tem que pôr aí um fato bonito, etc. Falando de vestir bonito, irmãos, eu vou vos dar um testemunho rápido. Houve uma pessoa que uma vez convidei, que eu falava da palavra, e um dia quando lhe convidei para ir à igreja, ele disse que não ia. Ele disse que não podia ir à igreja porque não tinha roupa para ir à igreja. Eu disse, não, a igreja não é preciso você ter uma roupa específica. Ele disse, não. Ele disse que ele vê toda a gente bonito, com gravatas, não sei quantos, fatos bonitos, e ele não tinha isso. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu disse, bom, se esse realmente é o teu motivo, um dia, o que eu fiz? Peguei em 100 euros,
peguei nos 100 euros, eu entreguei. Então, não, eu não entreguei não. Peguei nele e fomos à loja. Eu disse, escolhe tudo, mas o que você escolher não pode ultrapassar 100 euros. Estão a entender? Não pode ultrapassar 100 euros. Escolhe tudo que você quiser. Ele escolheu a roupa que ele quis, escolheu, e depois no fim não tinha ultrapassado os 100 euros. O resto do dinheiro, ele entreguei. Eu disse, olha, esse dinheiro então agora, porque eu só reservei esse dinheiro para ti. Por isso, o que restou, faça o que você quiser. Ele foi à igreja. Começou a ir à igreja. Irmãos, temos que ter muito cuidado com isso, ok? Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Vamos lá ver como é que nós estamos a se comportar, como é que nós estamos a levar o Evangelho. Já fugimos muito daquilo que é o propósito real, verdadeiramente, aquilo que é a vontade de Deus. Não é por acaso que nós estamos a ver, está a haver problemas de manifestação do Espírito Santo. E as pessoas não refletem. Pessoas com títulos cheios de egos, as pessoas não querem se preocupar em se retratar. Não é? De pedir a Deus, Deus, faça jejum. Um jejum para o ego. Um jejum para a vaidade. Um jejum... Eu fiz isso, irmãos. Eu fiz isso. Eu fui quebrando muitas coisas na minha vida. Cada coisa um jejum. Entendeu? Tive que ultrapassar muitas coisas. Mas pronto, o que eu quero vos falar é a questão do pastor Silas Malafaia. A revelação do pastor Silas Malafaia, eu recebi isso. Foi logo no início da minha conversão, quando Deus trabalhava comigo fervorosamente. Isso foi lá para... Eu me converti em 2007 e essa revelação do pastor Silas Malafaia, eu nem o conhecia na altura. Vejam só, isso foi que lá para meados de 2008, 2009, por aí, que eu tive essa revelação. E eu não conhecia, entendeu? Só que eu esperava, talvez um dia eu me encontrasse com ele. E foi passando o tempo. E eu até praticamente tinha me esquecido disso. Mas depois o Senhor, há pouco tempo, parece que começou a me cobrar. Eu me lembrei, eu disse, não, eu vou ter que falar sobre isso. Porque eu não sei o que é que está a passar na vida do pastor Silas Malafaia. Eu não sei. Então, tive que falar isso. Então, falei também numa forma, se eu falasse naquela época, talvez podia ser uma profecia. Então, entender? Se eu falasse isso lá naquela época, em 2008, 2009, podia ser uma profecia. Porque eu nem o conhecia. Então, como já passou, como já foi uma coisa que eu já tive revelação há muito tempo, então também tive que ter cuidado de forma de falar. Estão a entender? Tudo isso tem a ver. Mas quando Deus estava a falar comigo, quando eu disse que Deus estava a falar comigo e falava e também escrevia o que ele dizia, o que Deus estava a falar não é na forma que eu falei, volta para ele, volta para Deus. Deus dizia, as palavras certas que Deus usou foram retornai para mim. Entenderam agora? Enquanto era a imagem do próprio pastor Silas Malafaia, enquanto metia a imagem dele no canto, o pastor Malafaia estava no canto, mostrava a imagem do pastor Silas Malafaia e Deus a me mandar dizer nele, está a perceber? A me mandar dizer nele, para retornar a Deus e para dar glória a Deus. Foram essas palavras. Então, irmãos, antes de criticar, tenham muito cuidado, ok? Tenham muito cuidado e vou repetir outra vez. Vão nas pessoas que querem ser chamados de profetas, chamem eles de profetas e me deixem em paz. Me chamem de irmão e ponto final, ok? Irmão.
Não quero cá dessas coisas. Se vocês querem títulos, fiquem convosco. Ok? Quem tem dúvidas de que realmente Deus já me ungiu, ok? E tenho aqui unção, poder de pregar a palavra com autoridade, não custa nada. Dá-me microfone, dá-me púlpito para pregar, vai ver. Vai ver. Vai ver a manifestação do Espírito Santo, o poder da palavra está em mim. Ok? Mas pronto, vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Agora, eu vos garanto, essa brincadeira de porque querem ser chamados de pai, comigo não vai funcionar. Se vocês vão, até eu morrer, não vão querer me deixar pregar, só por causa disso, só porque porque eu tenho que vos encarar como pai, tenho que me pôr gravata, tenho que não sei o quê. Para mim isso não vai funcionar. Vou continuar assim. E no dia que chegar, serão julgados. Porque a vossa consciência sabe muito bem. E andamos aí na hipocrisia. Ok?